10h21, vocês já estão vendo o sinal aqui, liberdade de opinião no ar, com o Boris, com o Mulica, agora para falar sobre as buscas a Bruno Pereira, o indigenista, e ao jornalista Dom Phillips, que entram hoje, terça-feira, agora há pouquinho eu falei que era quarta, não, hoje é terça, 9º dia sem conseguir localizar nem o indigenista brasileiro, nem o jornalista inglês. O presidente Bolsonaro disse ontem que existem indícios de que fizeram alguma maldade com eles. Os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foi encontrado boiando no rio, tá? Vísceras humanas que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA, e pelo prazo, pelo tempo, já temos hoje 8 dias, indo para o 9º dia do que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que isso aconteça, que nós encontremos com vida, mas os informes, os indícios levam para o contrário no momento. Lembrando que as buscas seguem lá na região do Vale do Javari, né, Mulica? Vou começar com você perguntando, obviamente, né, estamos aqui há poucos meses das eleições e este é um assunto, a gente já viu, né, até na cobertura internacional, lá nos Estados Unidos, na Europa, também vem muitas manifestações. E esse certamente vai ser um assunto que será politizado, né? E esse desfecho desse caso pode interferir de alguma forma nas eleições de outubro? Bem, primeiro temos que aguardar o desfecho, né? Há uma suspeita muito razoável, né? O próprio presidente da República admite isso, falou em maldade. Na verdade, a suspeita é de que eles tenham sido mortos. Então, isso é uma suspeita que a própria família admite, a própria família dos dois admite que isso possa ter acontecido. Se for comprovado, sim, isso vai gerar uma comoção ainda maior, não só no Brasil como no exterior. Ele é uma das vítimas, né, um dos desaparecidos, vamos falar assim, é um cidadão inglês, um jornalista que prestava serviços para órgãos importantes da imprensa internacional, como The Guardian. Então, isso gera consequências. E esse tipo de manifestação, eventuais manifestações que podem ser geradas no exterior e também aqui no Brasil, isso gera problemas. Sim, tem um potencial muito grande para gerar problemas, porque isso não pode ser visto como um caso isolado. É claro, ninguém está livre de ser vítima de um atentado, ninguém está livre de ser vítima disso ou daquilo. O problema é que, dentro do contexto geral, quando você coloca o desaparecimento desses dois, dentro do contexto geral das políticas ambientais implantadas a partir do início do mandato de Jair Bolsonaro, isso faz sentido. Não estou dizendo que a presidência da República tenha, de alguma forma, colaborado no desaparecimento disso, não, de maneira nenhuma. Mas as políticas implantadas, a história do passar a boiada, criam um ambiente muito favorável para isso. Você tem um compromisso até de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que ele está cumprindo, de não demarcar 1 centímetro sequer de área indígena, a luta dele para liberar o garimpo em áreas indígenas, o compromisso dele, já reiterado, com garimpeiros, com produtores rurais, com pessoas, a dificuldade que o governo tem de punir pessoas que fazem desmatamento, a quebra na estrutura do IBAMA, a diminuição dos fiscais do IBAMA, a própria FUNAI foi muito afetada, o Bruno, né? O Bruno, o indigenista que está desaparecido, ele foi vítima de uma maldade em 2019, em outubro de 2019, quando ele foi retirado da Coordenação Geral de Indígenas Isolados e de recente contato da FUNAI. Na época, o ministro da Justiça era o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro que já disse, até numa entrevista aqui na CNN, que a FUNAI era um departamento à parte. Era uma coisa que ele não tinha autonomia, que isso era diretamente ligado ao presidente da República. Então, esse tipo de ambiente, esse tipo de apoio que o atual governo sempre deu a madeireiros, garimpeiros, produtores rurais, e o não apoio, produtores rurais que eu digo, produtores rurais que fazem, não estou generalizando de maneira alguma, por favor, estou falando daqueles que ilegalmente ocupam terras na Amazônia, que fazem desmatamento, o não compromisso do governo com lideranças indígenas, isso acaba estimulando ataques, isso acaba estimulando as pessoas que estão lá na ponta,
que de uma maneira ou de outra acham que tem que lutar pela sobrevivência, e lutar pela sobrevivência inclui garimpar em área indígena, inclui fazer até tráfico de peixe, não sabia disso, né? Pessoas que vão pescar peixes valiosos em áreas indígenas. Isso serve de estímulo a essas pessoas. Lá na ponta, isso funciona como uma forma de estímulo, como uma espécie de sentimento de impunidade. O mesmo sentimento de impunidade que existe em muitas áreas no Brasil em relação à violência policial, como foi o caso lá da Polícia Rodoviária Federal, aquele caso lá em Sergipe. Então, isso tudo vai ser cobrado do governo caso sejam confirmadas as mortes desses dois. Vai ser um problema muito grave para o governo mostrar que isso tem consequências, sim. E o governo age em relação ao ambiente, particularmente em relação à Amazônia, como um explorador, como um colonizador. Aquela lógica de, tem dinheiro ali, tem minério, tem madeira, vamos explorar e o problema não é nosso. O futuro não é nosso, isso aí que se dane. Essa lógica, quase que interpretada e verbalizada pelo presidente da República, tem consequências trágicas. A eventual morte desses dois pode ser uma dessas consequências indiretas desse tipo de política, e isso será cobrado, sim, na campanha eleitoral.